Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus e sabermos realmente o que Deus pede de mim e de vocês. Vejamos, irmão, nesse momento eu convido os irmãos para pegarmos uma Bíblia. Quem não tiver uma Bíblia, vamos pegar aí um caderno, uma caneta, para fazermos algumas anotações, para que possamos realmente ficarmos por dentro do assunto. Vejamos, irmão, eu irei trazer um assunto aqui bem interessante. Iremos estudar sobre o selo de Deus e a santificação do domingo. Será um tema bem breve e tentarei explicar o máximo possível para que possamos chegar a uma conclusão e entendermos o assunto. Como assim o selo de Deus e a santificação do domingo? Vejamos, irmão, quando a gente vai para Apocalipse no capítulo 6 e o capítulo 7, primeiramente no capítulo 6 de Apocalipse fala de selos. Estes selos, eles ocorrem durante toda a história da humanidade até a volta de Jesus. Fala de um primeiro selo, da abertura de um selo, que é o primeiro, do segundo selo, do terceiro selo, quarto selo, quinto selo e sexto selo e sétimo selo. Fala da abertura de todos esses selos. Mas quando a gente chega no sexto selo, lá está se referindo aos últimos eventos da história deste mundo. Inclusive, Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele descreve muito desses sinais. E ele diz assim, ó, quando tudo isso estiver acontecendo, sabei que está próxima a vinda do Filho do Homem. Só que quando a gente vai para o capítulo 7, veja só, entre o capítulo 8 e o capítulo 6, contém o capítulo 7. Veja só, e o capítulo 6 fala da sexto selo. Quando a gente vai para o capítulo 8, é que fala da abertura do sétimo selo. Só que antes da abertura do sétimo selo, o autor, que é o apóstolo João, ele se detém para falar de um selamento que ocorrerá antes da volta de Jesus. Ou seja, de um selamento que acontecerá hoje, nos nossos dias. E que selamento é esse? Quando a gente vai para o capítulo 7 de Apocalipse, nós vamos ler para vermos realmente de quem está falando. No versículo 2, o profeta diz assim, ó, vi outro anjo, ele viu um anjo voando, ou seja, viu outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles a quem foi dado poder para danificar a terra, o mar, e dizendo, não danifiqueis a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selados nas testas os servos do nosso Deus. Então, interessante aqui, João ele vê um quinto anjo. É isso que ele vê um quinto anjo. Esse anjo ele vem com o selo do Deus vivo. Com o selo do Deus vivo. Para selar na testa, os servos de Deus. Então é isso que João vê. Lembrando que aqui é um texto simbólico. Quando fala de anjo, se refere a outra coisa. Veja que esse anjo ele vem com o selo do Deus vivo. Para selar. Esse selamento ele ocorre no período que estamos vivendo, que é o período de guerras, rumores de guerra, esfriamento, falta de amor para com a verdade. As pessoas seriam mais amantes do mundo, dos prazeres, do que amigos de Deus. São todos sinais que Jesus prediz. Vai falar ali de falsos cristos, falsos cristãos, muitas coisas que estão envolvidas aí com relação aos eventos que antecedem a volta de Jesus. Vai falar também ali da falta de fé, a incredulidade com respeito a Deus. Então interessante. Então durante esse período é um período em que Deus ele está selando. E o anjo vem com o evangelho, ele vem com o selo para aplicar o seu selo, o selo de Deus na testa. Mas que selo é esse? E uma coisa que nós temos que entender é que na Bíblia existe 2 selos. O selo da besta e o selo de Deus. Se eu e você não aceitamos o selo de Deus, possivelmente nós vamos aceitar o selo da besta. Ou nós estamos selados com o selo de Deus ou com o selo da besta. Então aqui o anjo ele deseja hoje selar o seu povo. Selar o povo de Deus com o selo de Deus. Quando a gente vai para Efésios, capítulo 4 e o versículo 30, Efésios 4, 30 diz assim, ó,
Não, o apóstolo Paulo diz assim, ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção ou salvação. Então aqui diz que todos aqueles que aceitaram a salvação em Cristo Jesus, eles foram selados com o Espírito Santo. Alguns irmãos já cristãos evangélicos eles vão dizer assim, não, o selo de Deus é o Espírito Santo. Todo cristão ele foi selado. Realmente, todo cristão ele foi selado. Mas o selo de Apocalipse, capítulo 7, não sei se os irmãos perceberam, existe algo diferente. Lá diz que o anjo vem com o selo de Deus para selar a testa dos servos de Deus. Entende? Ele não vem para selar os incrédulos, vem para selar a testa dos servos, daqueles que já servem, daqueles que já aceitaram a Cristo, que servem a Cristo, que vivem o Evangelho de Cristo. É essas pessoas que Deus está selando, que está apresentando a sua mensagem, o seu selo, para que eles aceitem. Então são pessoas tementes a Deus, que já oram a Deus, pessoas que buscam ter um relacionamento com Deus, vivem em comunhão constante com Deus, mas que ainda não receberam o selo de Deus. Olha que interessante. Então o que vem ser o selo de Deus? Veja só, quando a gente vai, irmãos, para Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, tem um texto bem interessante que ele nos leva a refletir. Êxodo, capítulo 31, verso 13, Moisés diz assim: dizia aos filhos de Israel, certamente guardareis os meus sábados, isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Moisés ele diz que o sábado ele é um sinal de Deus entre ele e o seu povo. Israel, que era a nação de Israel nos tempos bíblicos, que representava ali o povo de Deus, ou seja, que era o povo de Deus. Só que ele diz que o sábado aqui está como um sinal entre Deus e eles, para que eles saibam que é Deus que os santifica. E já lá no versículo 16, lá diz assim, ó, os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando nas suas gerações, porque é a aliança perpétua. E aí a gente vai pegar outro texto em Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Vamos lá bem rápido para a gente não ganhar muito tempo. Capítulo 20, o versículo 20 também. Diz assim, ó, santificar os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vocês, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, vosso Deus. Santificar o meu sábado. Por quê? Porque eles servirão de sinal. Selo, sinal. É a mesma coisa, dependendo do contexto. Então, aqui os profetas ele colocam o sábado como sendo esse sinal. Quando a gente vai para o verso 12 também do capítulo 20 de Ezequiel, diz assim, ó, também lhes dei os meus sábados, para que se vissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Então Deus deu o quê? Deus deu o sábado, para que sirvam de sinal. Então é interessante. E quando a gente vai para Isaías 8, capítulo 8, olha o que diz lá. Lá contém algo muito interessante e que merece a nossa atenção. Capítulo 8, verso 16. Olha o que diz. Ata o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Sela a lei. Ou seja, quando ele diz sela a lei, significa que nós estamos selados com a lei de Deus. Mas há um selo específico na lei de Deus. É o sábado. O sábado, ele é o selo, o qual Deus deseja que nós aceitamos. Como selo, Deus deseja que nós aceitamos o sábado como um selo de identificação de que pertencemos ao Criador, Deus, o Senhor do sábado. Que interessante, então o selo de Deus está na lei. Lembra os 10 mandamentos? Pois é, em Êxodo capítulo 20, lá contém os 10 mandamentos. Se você tirar o sábado, fica 9, não 10, 9. Então Deus deseja que eu e você, meu querido amigo e irmão, tome uma decisão pela esta verdade. Porque Deus hoje, Apocalipse capítulo 7 diz o quê?
que Deus deseja vir com um selo para aplicar na testa. Quando diz na testa, diz que você aceita ele conscientemente, certo? Não é uma tatuagem, não é um carimbo, certo? É que você aceita ele racionalmente. Então Deus deseja com que nós aceitamos esta verdade. É isso que ele deseja. Então aqui na Bíblia a gente viu que aquele selo que Deus, que o anjo vem para selar os servos de Deus, é aquelas pessoas, por exemplo, tem pessoas que já são tementes a Deus, que já servem a Deus. São verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, mas que ainda não observam o quarto mandamento da lei de Deus, porque o saldo é o quarto mandamento da lei de Deus. Mas Deus, ele vem, apresenta esta verdade às pessoas que não, muitos cristãos desconhecem essa verdade. Então Deus hoje ele apresenta essa verdade para essas pessoas, aquele que for sincero de coração, que deseja permanecer na verdade, aceitar a verdade, que luta pela verdade. Deus apresenta essas pessoas para que eles sejam selados. E esse selamento, quando ele está ocorrendo hoje, e Deus deu um período de tempo, está dando um período de tempo, quando os seus filhos fiéis, que ele sabe que realmente quando forem apresentadas essas verdades, sabe que eles irão aceitar, eles realmente forem selados com o selo de Deus, virá o fim. Porque a Bíblia diz que vem uma ordem, no capítulo 7 diz o quê? Vem uma ordem para que eles não destruam a terra, o mar, até que os servos de Deus não sejam selados. Ou seja, quando os servos de Deus forem selados, a destruição virá. Então, essa é a verdade. Então, bem interessante. Então, aqui vários versos, eu poderia citar muitos outros. A gente viu que o sábado, ele é um selo de Deus. E Deus deseja selar. Selar você e selar a mim. Mas por que que... Só que ainda há outra coisa. Falando aqui da santificação do domingo. Santificação do domingo, sim. Se o sábado é o dia do Senhor, por que vamos falar de uma santificação do domingo? Vejamos. Em Daniel, capítulo 7, versículo 25, diz: Irmão, Daniel teve um sonho com 4 animais. Esses 4 animais, eu não vou ler o texto, certo? Que a gente vai ganhar muito tempo. Isso é um estudo que a gente pode fazer outro dia. Daniel tem um sonho com 4 animais. Após ele sonhar com esses 4 animais, ele recebe a interpretação. Ele dá a interpretação. E o interessante é que esses 4 animais, que são 4, ele diz que são 4 reinos. E o quarto império dominante, que é o quarto império que dominou o mundo, esse império ele ia mudar os tempos e a lei de Deus. É isso que o texto de Daniel, capítulo 7, verso 25 diz. Diz assim: a palavra contra Deus e destruirá os santos do Altíssimo, ou seja, perseguirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei, as leis de Deus. Interessante, mudar a lei de Deus. Podemos mudar a lei de Deus de Êxodo capítulo 20? Não. Mas Daniel 7,25 diz que sim. Diz que esse poder que surgiria, esse império que surgiria, ele iria mudar os tempos e a lei. É isso que o texto diz. Quando a gente vem, irmãos, para o Catecismo Romano, eu tenho até aqui uma cópia. Aqui contém os mandamentos escritos lá na Bíblia, Êxodo capítulo 20, e aí o Catecismo Romano. Contém também Catecismo Romano. Se os irmãos perceberam, não sei se deu para perceber, mas esses mandamentos do Catecismo, eles são oposto ou contradiz o que está na lei de Deus, os 10 mandamentos. Ou seja, a mudança que está na Bíblia, a gente vê se cumprindo aqui. A mudança que está na Bíblia. A mudança que... Os mandamentos que estão na Bíblia estão mudados no Catecismo Romano. Na lei de Deus, o quarto mandamento manda você observar o sábado como dia do Senhor. Diz para você não trabalhar. Quando você vai para o Catecismo Romano, lá diz assim, ó, guardar domingos e dia de festas. Mudaram ou não mudaram a lei de Deus? Se cumpriu ou não se cumpriu o que está escrito nas Escrituras Sagradas? A Bíblia não mudou. Se você pegar uma Bíblia, como alguns chamam de evangélica, Testemunho de Jeová, católica,
Se você abrir em Êxodo capítulo 20, verso 3 ao 17, lá vai estar os 10 mandamentos intactos, como Deus deixou. Mas se você pegar o catecismo romano, você vai ver que a mudança está feita. Assim, a profecia se cumprindo. Ah, mas o irmão está falando da igreja tal. Não. Eu estou falando de uma verdade que existe. E que nós não podemos ocultar. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus, a verdade do Evangelho. Se mudam, estão errados. A Bíblia diz que se nós tirarmos alguma coisa, está em Apocalipse 22, verso 18 e 19. Aquele que tira ou acrescenta, as pragas que estão escritas nesse livro, na Bíblia Sagrada, virão sobre eles. Se ele tira, a sua parte será tirada da árvore da vida. Ser tirada a sua parte da árvore da vida, significa perder a salvação. Se acrescentar, receberá as pragas do Apocalipse. Então eu não posso tirar nem acrescentar, apenas mostrar a realidade. Então, bem interessante aquilo que a gente viu aqui, irmão. Então, o que a gente viu? Que Deus ele deseja selar seu povo. Deus deseja selar. Ah, só quem vai se salvar é quem guarda o sábado? Não. Acontece que aquele que aceitou a Jesus, ele aceita a verdade. Certo? Aceita a verdade da palavra de Deus. Então, que possamos refletir sobre essa verdade. Capítulo 7. Estamos vivendo o sexto selo. O sexto selo. E no período do sexto selo é o período em que o anjo está selando, ou seja, a mensagem está sendo anunciada. Está sendo anunciada. A verdade do evangelho eterno está sendo pregada. Cabe cada um. Deus ele não força ninguém a aceitar essa verdade, a viver esta verdade. Deus ele é amor, irmãos. Mas também Deus é justiça. Certo? Deus é justiça. Deus nos ama, mas o fato dele nos amar não significa que ele vai concordar com nossas atitudes erradas e contraditórias à sua palavra. Então Deus ele é um Deus de amor, que possamos, irmãos, a cada dia buscarmos mais ter um relacionamento com o nosso Deus. A cada dia mais crescemos na graça de Deus, buscando permanecer em suas verdades, nas suas palavras. Jesus em breve voltará. Que possamos estar preparados para esse momento. Desejo aí um dia maravilhoso na vida de cada um dos nossos queridos irmãos e que possamos refletir na mensagem. Deus ele deseja selar com o selo de Deus, mas há um selo contraditório. Há a santificação de um dia que contradiz o que está escrito. E tomar uma decisão pelo que diz realmente a palavra do nosso Deus.